todos, eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. Desculpem um pouco o atraso, que a gente teve alguns palestrantes que chegaram atrasados. A gente, em nome do Grupo Irmãos Animais, a gente agradece a presença de todos vocês. E eu quero convidar a Silvia Nogueira, que era do nosso grupo Irmãos Animais e apresentadora da Rádio Boa Nova e também da TV Web Luz, que vai contar um pouco para nós a história do grupo. Bom, já falei boa tarde a todos, mas novamente, agora boa tarde, como alguém que está aqui na frente. Sejam todos bem-vindos. Com muita alegria que nós conseguimos hoje reunir no domingo à tarde todos os nossos amigos, nossos e dos nossos irmãos animais, que compreendem como nós que eles são espíritos em evolução como nós, apenas um estágio anterior. Bom, vamos falar um pouquinho da história. Em 2007, nós tivemos os 150 anos do Espiritismo, que foi lá na Imigrantes. Foi uma festa grande, né? E o Marcel iria estar lá, autografando os livros dele. E eu estava na BRAP na época, fui trabalhar pela BRAP, e aquela correria, não levei nenhum livro do Marcel, esqueci. Ainda bem que tinha a livraria lá, comprei um, foi bom, aí eu tive mais um. E fui lá atrás do Marcel, na hora dele, esperei para pegar o autógrafo, né, do livro. Eu chego e me apresento a ele. Marcelo, meu nome é Silvia, então eu sou vegana há muito tempo, não sei o quê. E eu vi que ele estava escrevendo, eu achei que era autógrafo. Ele estava me dando o endereço do trabalho dos irmãos que era lá não lembro como é que era, Parque São Lucas, né? Que era lá na época. Já pôs o endereço e falou assim: olha, quinta-feira você chega lá a tal hora, não sei o quê, e domingo de manhã nós temos os estudos, você já vai. Começa às 9 horas, mas você chega antes e tal. Falei, bom, né? E foi assim. Depois eu pedi, né? Falei, não, autógrafo, pelo menos, né? Tá bom. E assim nós iniciamos o nosso trabalho ali como grupo, o primeiro grupo, né? Que tinham outras pessoas, muitos continuaram no outro trabalho, outros por questões pessoais, profissionais, de mudança de cidade, não estão, mas aí ao longo do tempo nós mudamos de lá. E nós mudamos também com o Marcel, né? Ficamos com o Marcel até o último suspirinho aqui, e agora estamos com o suspiro dele lá, que ele está toda hora aqui conosco, né? Nos dando a força, nos incentivando, para que nós não desistamos, porque por vezes vem aquela tristeza, assim, puxa vida, tanta gente fala que gosta de animal, que quer isso do animal, mas a gente não vê tanta gente que vem aqui. Mas isso é uma questão assim muito material nossa, né? Que a pessoa pode não estar aqui fisicamente, porque nós vemos um número crescente, não é, de quem visita o nosso site, o Facebook e o tratamento à distância. Então isso nos anima. Porque nós percebemos, gente, acorda, nós somos espíritos em essência, o que nós temos que esperar é das pessoas enquanto espírito. As questões materiais, o homem no mundo que nós somos, nós temos os nossos afazeres que nem sempre nos permite cumprir aquilo que nós queríamos, que era vir aqui às segundas-feiras. Mas nós sabemos que nós temos muitos companheiros que estão juntos conosco nessa luta. E eu estou assim, sempre de coração aberto. Os animais para mim têm uma referência muito grande de vida, porque os animais, eles são são um estágio que eu já fui, que eu já passei. Eles conservam aquela pureza, aquele amor incondicional que eu já vivi. Então quando eu estou com eles, eles me fazem relembrar que está dentro de mim isso, está arquivado em mim, que eu tenho que botar para fora e aprender a ser mais dócil, não só com os animais, com todos. Porque nós, também por vezes, somos tratados assim: por que não cuida de criança ao invés de animais? Então nós dizemos: olha, quem cuida de animais
a cuida de crianças. Nós temos vários exemplos e nós mesmos, até na rádio, eu citei a minha experiência, que eu tinha problema com criança. Muito sério, eu adorava criança do lado de lá da calçada e eu aqui. Eu era assim com criança. Era bem distante, mas começou a minha vivência, meu envolvimento com os animais. E eles me trouxeram essa ternura. Assim, puxa vida, você nos ama e não ama aquele igualzinho a mim? E aí que eu percebi por que as crianças vinham tanto atrás de mim e eu repulsava, né? Hoje nós somos grandes amigos, eu e as crianças, graças aos animais. Mais uma vitória dos nossos irmãos animais. Boa tarde a todos. Obrigada, Silvia. E agora a gente convida o Ricardo, nosso companheiro, para falar também a conversa. Ele não quer falar, mas ele vai vir falar. Ele está atrás da câmera. Já? Já. Então, está cabendo aí na câmera? É sobrando espaço. Então, boa tarde a todos de novo, né? Mais uma vez, é uma alegria todos vocês aqui presentes. Não por nós, né? Mas pelos animais. Porque todos estamos aqui não pelo grupo, nem pela casa, mas pelos animais, né? Porque todos nós damos valor aos animais, consideramos eles como nossos semelhantes, consideramos eles merecedores de respeito. É que senão eles iam comer pipoca e depois ia chegar na segunda-feira e iam fazer uma sujeirada depois em casa. Então, mas da próxima vez a gente vai organizar direitinho para poder trazer eles. Então nós agradecemos a todos vocês, porque vocês estão aqui por causa dos animais, né? Porque eles merecem respeito, merecem atenção, merecem carinho, né? Então, por isso que todos nós estamos aqui, vocês e nós. Né? Eu comecei no grupo, eu sou o mais novo, comecei faz pouco tempo, fez 2 anos, em agosto, né? Então faz pouco tempo. Faz mais de 10 anos, para falar, na verdade vai fazer 15 anos que eu sou veterinário, então eu trabalho com os animais há muito tempo. Quando eu estava no 2º ano de faculdade, eu virei vegetariano porque eu achei que não era coerente você salvar um animal, né, porque te trazem ele doente, você salva, e você matar um outro para comer, sendo que os dois são praticamente iguais, né? Então uma pessoa te traz uma galinha de estimação, que ela cuida com muito carinho, com muito respeito, com muito amor, e você salva ela, porque aquela pessoa está te trazendo, né? E a sua obrigação como veterinário é salvar. E você depois sai de lá e come um frango, que não teve a mesma sorte que aquela galinha, e foi explorado, criado, né, para virar alimento. Então, eu acabei virando vegetariano por causa disso, por coerência. E sempre procurei trabalhar o melhor possível. Participei bastante do programa do Manuel Bolonha, né? Quem ouve o programa do Manuel Bolonha, o Clube de Amigos da Boa Nova de Manhã, eu participava bastante, né? E ele que me indicou para estar participando do programa Nossos Irmãos Animais, né? Depois que o Marcelo Benedetti desencarnou, aí eles estavam procurando um veterinário para ajudar, né? Para dar alguma dica para os ouvintes. E aí o Manuel Bolonha me indicou, o Jeffer também conversou comigo, e graças a Deus as meninas me aceitaram. E eu fiquei muito surpreso até, porque me aceitaram de muito bom grado, com o coração aberto, né? E eu praticamente nunca tinha tido contato com elas, e elas me aceitaram com muito carinho, com muito respeito, com muito amor, né? Então eu fiquei muito contente. Depois eu fui convidado para vir aqui no trabalho, eu trabalhava na Casa Betinho com desobsessão, né, que é um trabalho um pouquinho mais pesado, e aí me convidaram para trabalhar aqui com os animais, era no mesmo horário, eu comecei a vir e acabei vindo, né, e fiquei aqui trabalhando junto com as meninas e com os animais. Obrigada pelos Para mim vocês são sempre meninas, né? E então eu comecei aqui a trabalhar com elas, já vai fazer praticamente 2 anos. Mas o que mais foi despertando em mim, e eu fui procurando
direcionar e ajudar cada vez mais é o conceito, né, de animais, de semelhante e de próximo. Então o que acontece? A gente sempre fala que, quando perguntaram para Jesus o que precisava fazer, né, qual que eram os grandes mandamentos. Aí Jesus falou assim: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Aí o doutor da lei pergunta para ele: mas quem é o meu próximo? Aí ele conta aquela historinha da parábola, né, do samaritano, que a pessoa é assaltada, fica jogada no chão, aí passa o sacerdote, não ajuda, passa um outro doutor da lei, não ajuda. E é bom, né, que se fale que os dois conhecem bastante a religião, conhecem bastante a lei, conhecem bastante, né, os escritos, e não ajudaram. Mas passa o samaritano, que é uma pessoa simples, e muito, até que sofre preconceito, e ajuda. Né? E ajuda o próprio que foi assaltado. E aí Jesus pergunta: quem foi o próximo do samaritano? Quem foi o próximo daquele que estava assaltado? Aí ele fala: o samaritano, porque o samaritano teve misericórdia dele. E isso que a gente tenta passar para as pessoas. Né? Tenta passar para as pessoas que a pessoa que é egoísta, que é orgulhosa, que é vaidosa, o próximo para ele, que é a pessoa que ele se preocupa, que é a pessoa que ele se preocupa em ajudar, que ele se preocupa em fazer o bem, é ele mesmo. Ele só olha para o umbigo dele, só faz as coisas por ele mesmo. A pessoa que é um pouco mais caridosa, que tem um pouco mais da moral, um pouco mais desenvolvida, ele se preocupa com ele e com a família. A pessoa que tem mais desenvolvida se preocupa com ele, com a família e com as pessoas da cidade dele, ou das pessoas que são da religião dele, ou da classe dele, social. Né? E aí as pessoas vão evoluindo em moral. Aí a pessoa que tem um pouquinho mais de moral se preocupa com as pessoas do país dele. Aí as outras pessoas que têm um pouquinho mais se preocupam com as pessoas da espécie dele. Agora, a pessoa que tem uma moral mais elevada, que consegue reconhecer nos outros seres vivos o seu semelhante, o seu próximo, está mais próximo de Jesus, está tentando seguir mais a lei, né, que Jesus ensinou para que nós pudéssemos ter o reino do céu, pudéssemos ser salvos, pudéssemos ser felizes. Então, isso que a gente procura levar para as pessoas, que o próximo, que é justamente quem a gente tem que se preocupar, que a gente tem que dar amor, que a gente tem que ter misericórdia por eles, né, procurar ajudar e acompanhar, não é só os animais, né, para quem é protetor, não é só o humano para quem é uma pessoa que tem ainda o preconceito por espécie, mas são todos os seres vivos. Né? Todos os seres vivos merecem a nossa misericórdia, o nosso respeito e o nosso amor. E é isso que a gente tenta passar. Né? Isso que ensinou para a gente, para nós todos aqui, né, foi o Marcel Benedetti, o Dr. Marcel Benedetti, através dos seus livros, do seu exemplo, do seu programa na rádio, né, mas principalmente pelo exemplo. Porque, que nem a Ivani gosta de contar, ele gostava dos animais, mas ele respeitava e gostava dos humanos também, porque sabia que os humanos também são importantes na causa dos animais. Então essa é a mensagem que a gente tenta passar. E a gente tenta passar essa mensagem para as pessoas, através do site, do Facebook, do trabalho, do programa na rádio. A gente vai tentando passar isso para as pessoas. Porque as pessoas, principalmente dos centros espíritas, precisam começar a entender que junto com o animal não vai sozinho no veterinário, do mesmo jeito que ele não vai sozinho no centro espírita. Ele vai sempre com uma família junto. Né? Então ele leva toda aquela família para a religião espírita. Ele leva toda aquela família para o evangelho no lar. Ele leva toda aquela família para receber os benefícios dos espíritos. Né? Então, para receber os benefícios de Deus através dos espíritos. Então, isso que a gente tenta passar, né, para as pessoas. Tenta passar que o animal, assim como cada um de nós, é um instrumento de Deus. Né? Quantos animais que vêm aqui e trazem a família junto? A família está cheia de problema, começa a fazer o evangelho no lar por causa do animal, a família começa a melhorar, o animal melhora junto com a família. Né? Então, é isso que a gente tenta passar para as pessoas. E que o grupo vem lutando, todos nós vamos lutando para passar. Os animais merecem respeito, merecem atenção, merecem carinho, mas principalmente que eles são o nosso semelhante, o nosso próximo, que tanto Jesus pediu para que a gente amasse. Então, acho que eu já falei bastante, mas já está bom já. E eu passo de novo para mim.
abaixa a câmera de novo. E agora a gente quer convidar a Rita Gomes, que é da TV Web Luz e é trabalhadora do Centro Espírita Manuel Bento, que com muito carinho, respeito, sem preconceito nenhum, recebeu nós, do grupo, onde a gente também participa da TV. Boa tarde, gente. Olha, é um prazer enorme estar aqui. Gostaria muito mesmo de agradecer a oportunidade que o Grupo Irmãos Animais está nos dando, ao Grupo Espírita Alta de Souza também, por nós estarmos aqui divulgando um pouco esse trabalho. Nós montamos a TV Web Luz há 1 ano, aproximadamente, um pouco mais de 1 ano, mas ela foi inaugurada há 1 ano. E a nossa intenção era justamente divulgar a doutrina espírita utilizando a internet. A internet ela tem um alcance assim, mundial. E hoje em dia, nós espíritas devemos realmente buscar toda a forma que for possível de divulgar aquilo que foi bom para nós, que nos orienta, que é uma luz no nosso caminho, na nossa vida, que isso chegue a outras pessoas também. Então, 2 casas se uniram. O Grupo Espírita Manuel Bento, o GEMB, e o NEPS, Núcleo Espírita Padre Isabel. Na verdade, eu participo do NEPS. É da outra, não é do GEMB, Manuel Bento. É do NEPS. Mas nós nos unimos, somos casas irmãs. Como, na verdade, nós estamos tendo esse olhar em relação a todas as casas, porque não tem que ter separação. Infelizmente, às vezes até pelo pouco tempo que a gente percebe no movimento espírita uma tendência a cada um cuidar da sua casa e olhe lá, porque é tão corrido e os trabalhos. Então nós estamos nesse movimento de unificação, realmente. Vamos unir as nossas forças, ajudar um a divulgar o trabalho do outro, e aí nós vamos formando uma corrente de luz, uma corrente de amor. Começou com NEPS e GEMB. Hoje, depois de 1 ano de trabalho, seguramente nós podemos dizer que não é mais só NEPS e GEMB, que a nossa equipe, a nossa família, já está o Grupo Irmãos Animais, a ADE, que é da coordenação do Éder Fávaro, um comunicador já há bastante tempo, bem conhecido, tem um programa também, que é o Espaço Interativo, do qual o Art Shazam, que é daqui desse centro, faz parte. Então eles também passaram com a sua equipe a fazer parte da nossa equipe. E o Marcos um dia chegou para a gente e falou assim, olha, nós conhecemos um grupo que trabalha com animais, né, que tem um programa na rádio falando da espiritualidade dos animais. Interessaria para vocês que eles tivessem um programa na TV Web Luz? Nós imediatamente adoramos a ideia, marcamos uma reunião e eles também gostaram da ideia e nós começamos. O programa está no ar, então nós estamos aqui também para divulgar. Quem não conheceu o programa ainda, que acesse a TV Web Luz, um programa lindo, falando sobre a espiritualidade dos animais, e eu passei a sentir realmente muita admiração por esse grupo, e hoje passei a conhecer um outro grupo, que é o pessoal de Sorocaba, que também realiza igual trabalho. Parabéns a vocês também pelo trabalho bonito que realizam junto aos animais. A Vanessa me contou primeiro seu nome, né? Eu não sou muito boa de guardar. A Vanessa contou um pouquinho da história deles também, maravilhosa, e se uniram nesse evento aqui hoje. Então, tem muita admiração, porque a gente sabe que tocar nesse assunto, muitas vezes, gera celeuma. Você falar da espiritualidade dos animais, você até passa por certas críticas e preconceito. Mas esse grupo não está se importando com isso, está realizando com amor o seu trabalho, buscando divulgar, enfrentando indo na rádio, na TV Web, aonde for chamado, em prol, dando voz e vez àqueles que não falam, né, que são os animais. Então, a gente passou por uma admiração imensa. Parabéns por mais 1 ano, esse trabalho belíssimo que vocês realizam. Então, a TV Web, ela está pouco a pouco crescendo. Nós contamos com 10 programas que são de produção nossa, né, temas variados, mais 6 programas que são assim, de conteúdos que nós selecionamos que já existiam na internet, 6 bons programas. Então, contamos 16 programas. Se vocês puderem conhecer e gostando, divulgar, nós agradecemos, porque cada um que assiste, cada um que divulga, vai aumentando essa corrente do amor e do bem, e unidos nós somos mais fortes. O nosso objetivo é realmente aumentar essa nossa força. Nós sermos todos um grupo só. Nós seguimos muito
que Jesus deixou, meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Essa frase de Jesus. Então é muito importante que tenhamos esse amor uns pelos outros. Com certeza seremos mais fortes para conseguir divulgar a nossa querida doutrina espírita. E que todos nós consigamos ter um pouquinho desse espírito de Francisco de Assis, que é o patrono maior do trabalho de vocês, e não por coincidência também é o patrono maior do nosso centro, Bato Neves. Vocês devem ter observado que tem um quadro de São Francisco, que foi doado para nós pela médium Valderice Salom. Não sei se vocês já viram o trabalho de pintura mediúnica dela, que é belíssimo, maravilhoso. E foi pintado e o Espírito doou para a gente. E a obra está lá na nossa casa. Tempos atrás nós ficamos sabendo que Francisco de Assis era o patrono maior do nosso centro. E acho que não por acaso vocês estão lá também, nós estamos nos unindo. Ele, na verdade, que luta pela natureza, pela humildade, que todos nós consigamos ter um pouquinho dessa energia de Francisco de Assis, que é um ser que, andando uma noite no vilarejo, viu aquela lua linda, maravilhosa, brilhante no céu, e olhou, todo mundo estava dormindo na cidade, ou recolhido, mas não é possível, eles estão perdendo isso. Ele subiu na torre da igreja, começou a tocar o sino, tocar. Aí todo mundo saiu das casas correndo, achando que estava havendo uma invasão naquela casa. O que aconteceu, Francisco? Aí ele olhou, olha a lua! Ele falou para todo mundo, ficou olhando. Então, a tamanha importância que ele dava para a lua. Por isso que irmão Sol e irmão Lua. Então, talvez nós tenhamos que parar um pouquinho, ter esse tempo de olhar e apreciar a lua, o pôr do sol, a natureza, sentir o perfume de uma flor. E com certeza esse grupo aqui tem muito dessa energia de Francisco de Assis, com esse olhar sobre os nossos irmãos animais. Parabéns a vocês e obrigada pela oportunidade. A gente agradece mais uma vez a Rita e ao pessoal da Web Luz, né, pela gentileza das palavras. A gente não é tudo isso ainda, a gente está melhorando. E agora a gente convida o Wilson Júnior, que é do Grupo Espírita Francisco de Assis, lá de Sorocaba, que também trabalha junto com a gente. Boa tarde a todos, alguns que eu já conhece, né? Eu estou trabalhando aqui com os nossos amigos aqui do Irmãos Animais. A nossa história está diretamente ligada à história deles, né? Em 2013, a gente, querendo fazer alguma coisa relacionada aos animais, a gente teve o primeiro contato com um seminário que a gente realizou em Sorocaba. A ideia acabou ficando um pouco adormecida. 6 meses depois, um desses acasos da vida, ouvindo o programa Nossos Irmãos Animais na rádio, eu confesso que eu não sabia que existia, não tive a oportunidade de conhecer o Marcelo Benedetti encarnado. Aí eu ouvi eles falando sobre o trabalho deles, que eles ajudavam as casas espíritas que queriam realizar esse trabalho. Entrei em contato com eles prontamente nos mandaram um kit básico, uma caixa gigante, que chegou na minha casa, com apostila, com livro, ficha de inscrição, esse caderno de redações que vocês usam aqui, eles também nos mandaram graciosamente. E a gente ficou naquela, né? O que a gente vai fazer com esse material? Né? Trabalhar diretamente ficaria meio complicado. A gente reuniu aquele pessoal que tinha feito o seminário, que participava, né, do seminário com a gente. Cada um é de uma casa espírita diferente, lá em Sorocaba. E a gente começou a estudar. Isso foi em fevereiro de 2013. Ficamos 6 meses estudando, até que a gente chegou no ponto que a gente sentiu um pouco mais de firmeza e vamos trabalhar, vamos fazer alguma coisa em prol dos animais. Em setembro daquele ano, 2013, a gente começou o trabalho de assistência aos animais, muito semelhante ao que é realizado aqui. A gente pegou um pouquinho de cada lugar que a gente foi conhecer, né? A gente conheceu outros grupos que também fazem trabalho, a gente pegou um pouquinho de cada um, fez ali uma misturança e fizemos um trabalho que é realizado até hoje na Sorocaba. A gente precisou mudar de centro espírita, pelo primeiro centro que nos abrigou, teve lá alguns
contratempos, né? Alguma coisa também relacionada ao trabalho dos animais, que entenderam que já não era assim tão mais importante, a casa tinha outras prioridades, mas felizmente a gente conseguiu uma outra casa que nos abrigou, que a gente está lá até hoje, vai fazer um ano que a gente está lá nessa outra casa, nessa segunda casa. E o que a gente tem de testemunho, né? Não gosto muito dessa palavra, sou um pouco meio estranho, mas o que a gente pode dizer às pessoas que trabalham em outras casas espíritas, que muitas vezes têm o desejo, mas às vezes falta um pouco falta aquele empurrãozinho, né? Às vezes faltam pessoas também para ajudar, para poder trabalhar, porque uma pessoa só não faz nada sozinha. E o que a gente pode dizer assim é que comece, tenha uma iniciativa, tem pessoas dispostas a ajudar, no caso do Grupo Irmãos Animais, minimamente que seja, estamos também dispostos a ajudar alguém que queira, alguém que deseje, pelo menos saber como funciona, né? Como trabalhar com os irmãozinhos menores da casa. A gente teve a oportunidade de participar com eles do programa de rádio, né? Aí, não lembro se foi a Silvia que perguntou para a gente, mas dá trabalho, né? Suja a casa, né? Então, o único trabalho que a gente tem é de espalhar um pouco mais as cadeiras da casa do centro espírita, né? Para não ficar tão junto como é geralmente nas casas, né? Os animais muitas vezes são animais grandes, né? De maior porte, então tem que dar um mínimo de conforto para eles, né? Eles poderem ficar ali mais à vontade. O trabalho que tem é esse, mas em termos de sujeira, em termos de contratempo, nenhum, infelizmente nenhum. É o que a gente sempre brinca, às vezes os humanos dão mais trabalho que os animais. Numa palestra pública, por exemplo, quantas vezes a gente vê pessoas, né, com conversas paralelas, às vezes atrapalhando o palestrante e atrapalhando quem quer prestar atenção na palestra. Os animais latam por instinto, por diversos fatores, muitas vezes até por causa dos humanos, né, pela perturbação que os humanos às vezes causam, mas eles dão muito menos trabalho que os nossos irmãos e humanidade. Isso a gente pode atestar e felizmente a gente tem tido, assim como o Ricardo disse, muitos bons resultados em relação a isso. Ontem mesmo, só um exemplo, a gente participou lá do Encontro Amigos da Boa Nova, lá em Sorocaba, e no caminho de volta uma conhecida nossa mandou mensagem no celular, desesperada, que o amigo dela estava com um cachorrinho doente, que não sabia o que fazia, e que não podia esperar o nosso trabalho. E lá a gente faz o trabalho uma vez por mês, não é que nem aqui que é toda semana. Aí ela acabou passando o meu contato dele, ela acabou conversando comigo. Resumindo, essa pessoa vai começar a fazer as operações à distância. Essa pessoa é espírita, mas não vai na casa espírita. Vai passar a frequentar o centro espírita lá da cidade dele. Inclusive, ainda dei um incentivo para ele, não nessa semana, na outra, eu vou fazer palestra no centro espírita aí da sua amiga, né? De repente eles se conhecem pessoalmente. Ele falou, então é uma oportunidade de eu poder ir na casa e poder conhecer um pouco mais a respeito da doutrina. Então, para a gente ver como os animais servem de instrumento, até mesmo nesse sentido, de levar as pessoas a procurarem alguma coisa a mais. Muitas vezes o que a gente percebe, né, isso a gente aprendeu com eles aqui, o problema na maioria das vezes não é só o animal, 90% das vezes é o tutor, que está desequilibrado e que acabou passando aquele desequilíbrio para o animalzinho. Então tudo isso acaba servindo de incentivo para a gente continuar, para a gente fazer cada vez mais pelos nossos irmãozinhos menores. A Rita falou sobre o movimento espírita. Por acaso eu também faço parte do movimento espírita em Sorocaba. E é um sonho meu e tenho certeza que também é de muitos espíritas e acho que também não vai ser. Existem muitas divisões no meio espírita, né? Infelizmente. Uma casa afiliada a isso, outra aquilo, cada uma trabalha de um jeito, né? Isso no espiritismo de modo geral. A gente tem que tentar pelo menos parar com isso, porque senão o espiritismo vai acabar virando uma igreja evangélica. Cada uma discorda de uma coisa, abre uma portinha ali, cada um com um nome, e aquela essência de Kardec acaba se perdendo. E é muito complicado isso, né? O espiritismo, querendo ou não, é uma religião recente, tem menos de 200 anos. Então, se a gente começar com essas divisões, com essas picuinhas, por causa de personalismos, o movimento espírita acaba se enfraquecendo. É um desejo meu que um dia isso, né, deixe de existir. Todos falem a mesma linguagem, cada um, claro, trabalhando da forma que acha mais adequada, de acordo com as necessidades de uma casa. E acho que nesse meio animal, a gente tem que também
pelo menos pensar um pouco nisso. Claro que ainda são muito poucos os centros de trabalho, né, que abrem as portas para os nossos irmãos menores, mas quem sabe um dia, tenho certeza que também é o desejo do Marcelo, todos pelo menos trabalhem numa frente só, queiram fazer sempre o bem, principalmente aos animais. Claro, cada um com as suas características, cada um com as suas peculiaridades, mas deixar de lado muitas vezes orgulhos e vaidades que a gente vê no meio espírita, e infelizmente fala-se tanto nisso, né? Principalmente em palestras, em programas de rádio, né? Mas infelizmente a gente ainda tem um pouco disso, né? Até porque a maioria de nós, certamente em outras encarnações, não fomos espíritas, né? Estamos trazendo aí ranços e mais ranços de outras religiões e dos nossos personalismos, né? Então, que todos os caminhos sempre para frente. Quem sabe os nossos irmãozinhos menores sirvam de instrumento para que a gente possa se unir cada vez mais em prol da causa espírita e também em prol da causa animal. Só para encerrar, estava comentando com meu pai ali no fundo, o quanto os nossos irmãozinhos animais servem de instrumento. A gente começou o Evangelho no lar, eu, meu pai e uma cachorrinha. Minha mãe, minha avó, né, estava encarnada. Ah, não, espiritismo, não. A gente foi para o fundo de casa, no quartinho, nós três, ficamos durante um ano fazendo o Evangelho no lar. Eu, meu pai e uma cachorrinha. Depois de algum tempo, aí a gente entrou, fomos acolhidos dentro da nossa própria casa e continuamos fazendo o Evangelho. E até hoje mudou-se, né, os cachorros, né, desencarnaram, muitos vieram, e continuam também participando com a gente do Evangelho. Que fique aí essa mensagem, essa reflexão para a gente. Uma boa tarde a todos e uma vez por mês a gente está aqui com vocês, com eles, né, com todos vocês trabalhando juntos. Obrigado. Obrigada, Wilson. Vocês não sabem o quanto ele nos ajudou. E agora eu vou convidar a Ivone Lima, que também é trabalhadora do Grupo Irmãos Animais. Ela é apresentadora do programa Nossos Irmãos Animais da Rádio Boa Nova e também da TV Web. E ela vai contar para nós a história do Marcelo. Boa tarde a todos. Mas antes de começar, eu queria pedir licença a vocês para fazer um agradecimento muito especial. Porque se eu estou aqui hoje, eu devo muito, 99,9% a uma única pessoa. Pelo exemplo que me deixou, pelo exemplo que me dá até hoje, que ela me aguenta há 40 anos, né, Tia Lô? E tudo que eu sei do Espiritismo e dessa coragem, vamos dizer assim, muitas vezes de enfrentar e de arrumar inimigos, inimizades que a gente sabe que muitas vezes nós somos obrigados a falar coisas que as pessoas não gostam, né? Porque está contra a doutrina e a gente não pode ser covarde, né, como diria o Herculano Pires, de não falar. Então eu queria pedir licença a vocês para agradecer a presença da Dona Lourdes Ferraz, que é, mais do que qualquer outra coisa, a alma do Caibachuta, que é o centro onde eu frequento há 40 anos, né? Não vou revelar a minha idade, esqueçam, mas ela não tem encarnação, né, Tia Lu? Coisa agora, né? Mas é a pessoa que, se eu melhorar um pouquinho nessa existência, eu devo a ela, pelo exemplo que dá. E todas as quartas-feiras eu chego mais cedo para infernizar a vida um pouco dela, para conhecer um pouquinho mais da doutrina, o máximo que eu posso. Chego mais cedo e não dou sossego. Só não chego na quinta também porque meu carro está no rodízio, que é a sorte dela, que eu não chego mais cedo. Mas é uma pessoa que tem muito amor também aos animais, que cuida dos cachorrinhos da casa dela. E eu não me esqueço de uma cena que a senhora teve, Tia Lô, que ela pegou um rato do esgoto com uma pazinha, só lembra disso? E foi levar para devolver para o bueiro de novo, para que ninguém matasse. E os vizinhos ainda vinham, falavam, mas que coisa, não, é irmão nosso. Eu nunca mais vou me esquecer dessa cena, Tia Lô. É um irmãozinho nosso. E a gente tem que tratar que são criaturas de Deus. Essa foi uma das cenas que mais me marcaram, né? Com essa mulher que tanto me ajudou e me ajuda até hoje. E falando também com uma outra pessoa que me ajudou muito a entender um pouco mais sobre, além de tudo,
no Espiritismo, também foi o Marcel Benedetti. O Marcel Benedetti, uma das frases que mais marcou na vida do Marcel, que era o que ele mais repetia, é que ninguém pode ajudar um animal se não ajudar também o ser humano. Porque são todos criaturas de Deus. São todos irmãos. A gente é que separa. Não existe, ele sempre disse, no livro dos Espíritos estão os 3 reinos, não tem o 4º reino, que é o reino nominal. Nem a ciência separa. Nós fazemos parte ainda do reino animal, um pouquinho mais evoluído, uma consciência maior, mas como ele sempre disse, né, que o reino animal é muito amplo, né? E desde os protozoários a gente dá para encarar para o reino animal. E ele ia ficar feliz ultimamente que estamos descobrindo que estão usando as vespas agora, para quem viu a reportagem, para um agrotóxico natural. Ou seja, tudo tem utilidade. E isso é uma prova da existência de Deus. É uma prova de que Deus não coloca nada na natureza sem utilidade. Então, que nós devemos respeitar, né? O Marcel também, uma outra coisa que ele sempre lutou muito, o Marcel, ele nunca, apesar de ser veterinário, o Marcel nunca ganhou dinheiro com a veterinária também. Apesar de ser um excelente veterinário. Porque ele mais fazia caridade do que cobrava. E muitas vezes as pessoas chegavam até a abusar. Gente que era de poder aquisitivo alto e que se fazia, né, de que não tinha e abusava. E ele, por amor aos animais, ele realmente ajudava o bichinho. E acabava, mesmo que ele não soubesse, ajudando as pessoas também. Porque aquela pessoa, com a bondade dele, acabava ficando tão sem graça que depois revertia a situação. Marcel Benedetti foi, falando grosseiramente, um briguento da doutrina espírita. E ele enfrentava muita coisa. O livro Os Animais Conforme o Espiritismo, que é Kardec puro, que a gente tem aqui, ele fez esse livro para provar, principalmente, aí é que é o problema, né? Ter que provar aos espíritas a própria codificação. Para provar aos espíritas que em todos os livros da codificação se fala dos animais. Então, tudo que existe sobre os animais na codificação, incluindo todos os livros, inclusive a revista espírita, está lá. E ele fez questão de fazer esse trabalho de pesquisa para colocar, para parar aquela história. Não, o livro Kardec não falou nada sobre os animais, né? E para quem ele dizia também, só entende que Kardec não falou nada sobre os animais que não estuda a doutrina. Porque quem estuda, que não é ler. O Marcel sempre dizia isso, não adianta pegar o livro dele. Você tem que parar, você tem que estudar, analisar questão por questão. Né? Quem leu o capítulo Os 3 Reinos, vê lá. Muitas vezes a prova da espiritualidade dos animais está na própria pergunta de Kardec. É só estudar. Mas ele também, o Marcel também dizia que muita coisa tem a ver com o nosso orgulho, com a nossa arrogância, com a nossa prepotência e com a nossa vaidade, de não admitir que os animais são criaturas de Deus, não vão ser a parte. Que os animais fazem parte da gente no passado. Vocês vão ver o Marcel, infelizmente, por motivos alheios à nossa vontade, a gente não vai conseguir passar o vídeo do Marcel falando, mas a voz dele vai dar para passar. Como ele era muito tímido, se não foi ele mesmo que provocou tudo isso, eu não sei não. Então, infelizmente também, nós pedimos desculpas, fizemos a propaganda do Marcos Chazan, o presidente da casa, e tenho certeza que deve ter acontecido alguma coisa para ele não ter vindo, porque ele não fala. Né? Na próxima oportunidade ele fala. Mas o Marcel, né, ele sempre frisava muito bem de que nós fazemos parte da criação. Né? Somos todos criaturas de Deus que criou a gente, simples e ignorantes, todos candidatos à angelitude. E vocês vão ver o Marcel falando uma definição muito fantástica disso tudo. Nós não fomos animais. Nós não somos nem seres humanos. Nós somos espíritos que já estagiaram na fase de animalidade. E nós somos espíritos que estamos estagiando na fase de humanidade. Até um dia, daqui a milênios, com certeza, vamos chegar à fase de angelitude. Só que para chegar do átomo ao arcanjo, a natureza não dá saltos, né, Tiago? Não tem como, tem que passar por todas as fases. Senão, não existiria justiça no reino de Deus.
E é isso que o Marcel sempre deixou. A luta dele foi justamente pela doutrina espírita. É provar que a espiritualidade dos animais está lá no livro dos Espíritos, está na Gênesis, no Evangelho, está no Céu e Inferno, está em todas as obras, na Revista Espírita, está em tudo. A luta do Marcel era provar que Kardec fez um trabalho maravilhoso, né? Deixou esse consolador prometido por Jesus para a gente. E o consolador que Jesus prometeu engloba tudo que está na natureza, inclusive os animais. Então, gente, é isso. Eu aconselho, né? Não aconselho, aliás, é uma dica que é o que mais me valeu para mim a vida inteira, que foi a própria tia Lu que me deixou, é estudar a doutrina. Porque estudando a doutrina, nós vamos ter a base necessária para não aceitar qualquer bobagem. Que a gente escuta muito, infelizmente, até de casas espíritas aparentemente conceituadas, de que os animais se comunicam, o que é impossível. Por mais que a gente ame os animais, eles não vão vir do plano espiritual, sentar junto com a gente numa mesa e se comunicar por nós. Isso não existe, gente. Né? É preciso, Kardec deixa claro no livro dos médiuns, os espíritos deixam claro, é preciso que haja um pouquinho mais de consciência. Né? Então, não existe a comunicação de animais conosco. Eles não vão vir, olha, a sua cachorra que morreu mandou uma mensagem. Eu mesmo escutei isso uma vez. Olha, sua cachorra apareceu quando a minha tinha morrido. Apareceu na minha casa e falou que eu estou no trabalho perfeito aí, que eu tenho que continuar nesse caminho. Ali foi onde começou uma perturbação muito grande na casa. E exatamente por isso fez o Marcel ficar com problemas com esse mesmo pessoal, porque ele falou, é uma obsessão coletiva. Porque o Espiritismo nos dá isso, né? A codificação, o estudo da doutrina não há outra maneira. Tem que se estudar a doutrina para se proteger. Porque é muito orgulho nosso achar que nós convivemos com os bons espíritos o tempo todo. Porque nós não somos bons o tempo todo. Na maioria das vezes, nós somos impacientes, nós somos agressivos, né? Muita coisa. E isso já é o suficiente para a gente atrair espíritos afins a nós. Então a gente não pode. O que faz com que a gente conviva com bons espíritos é sermos bons. Só que para conviver isso o tempo todo, nós temos que ser bons o tempo todo e às vezes é difícil. Então nós temos que admitir a nossa inferioridade. Nós temos que admitir que ninguém é perfeito, que estamos na Terra ainda. E essa própria condição de mundo de provas e expiações que a Terra tem, faz da gente espíritos imperfeitos. Então, a única maneira que nós temos de nos defender dos mistificadores, né, que assim como as pessoas que convivem com a gente, né, Rita, nos enganam, olhando nos olhos, às vezes nos enganam, encarnados, então imagine os espíritos, que a gente não vê, e eles nos pegam pelo orgulho e pela vaidade. É sempre esse o mesmo motivo. Então, vamos nos restringir à nossa verdadeira condição de espíritos inferiores. Estudar a doutrina, que é a única maneira que nós temos de nos defender desses espíritos e de poder analisar alguma comunicação. Né? Quantos, né, que a gente vê que se perderam no meio espírita, que tinham tudo para fazer um ótimo trabalho pelo espiritismo e não o fizeram, porque se deixaram levar pelo orgulho e pela vaidade. Então, vamos seguir. O Marcel Benedetti tinha alguns autores que ele admirava muito. Um deles era o próprio Bruno Pires, que ele sempre citava na rádio, o próprio Chico Xavier. E outros, né, que um pouquinho mais longe de nós, como Caibar Schutter. Esses eram as leituras do Marcel Benedetti. Então, e Kardec em primeiro lugar. Para quem conheceu o Marcel, e pelo que vocês vão ouvir agora, vocês vão saber que é sempre o Kardec em primeiro lugar. Porque sem isso nós não vamos ter condições de analisar nenhuma outra obra e vamos aceitar bobagens como sendo coisas verdadeiras. E quem vai responder por isso? Somos nós, né? Porque a dica está aí. É isso que eu tinha que falar do Marcel, porque era isso que ele tinha para passar para a gente, é o que ele sempre passou, gente. Obrigada. Uma boa audição, que vocês gostem, pelo menos de ouvir o Marcel Benedetti. Obrigada, gente.